Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com muita gente. Um campo que fica bem ali, na fronteira entre a ciência e a fé. A gente vai desvendar o que é a psicologia da religião e tentar entender como é que a ciência olha para uma das experiências mais profundas e pessoais que existem, a crença. Para a gente começar, dá uma olhada nesse número, 89%. O que será que ele significa, hein? Bom, segundo o censo do IBGE de 2010, essa é a fatia de brasileiros que declarou ter alguma religião. Pois é, só esse dado já dá uma ideia do tamanho da importância desse tema no nosso dia a dia, né? Então, para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, o que é a psicologia da religião? Depois, de onde ela veio? Aí a gente entra nos debates e desafios de hoje, fala da ligação entre religião e saúde mental e termina olhando para como isso tudo acontece aqui no Brasil. Fechado? Então vamos nessa! Beleza? Vamos começar pelo começo, pelo mais importante. Afinal, o que é exatamente essa tal de psicologia da religião? Olha, de um jeito bem direto, a psicologia da religião é o campo que estuda o comportamento religioso. O foco aqui não é provar se uma religião está certa ou errada, sabe? A ideia é entender a relação que as pessoas têm com ela. E isso vale tanto para quem tem uma devoção profunda, quanto para quem não acredita em nada. E aqui tem um ponto que é fundamental deixar bem claro. A psicologia da religião não se mete em teologia. Ela não está preocupada em responder se Deus existe ou qual dogma é o verdadeiro. A ciência, nesse caso, quer entender por que as pessoas acreditam, como elas agem por causa dessa crença e o que isso causa na vida delas. O foco é sempre no ser humano, não no divino. Mas, de onde veio essa ideia? Como é que começaram a estudar isso? Bom, na nossa segunda parte a gente vai ver que a história desse campo está super ligada com o nascimento da própria psicologia como ciência. Olha só, tudo começou lá no finalzinho do século XIX, com os paizões da psicologia moderna. Nomes de peso tipo William James, Freud, Jung, todos eles ficaram curiosos com o fenômeno da religião. Aí, em 1902, acontece algo que muda o jogo. William James lança um livro que foi um divisor de águas, abrindo o caminho para o estudo científico da experiência religiosa. E de lá para cá, o campo só cresceu, foi se tornando oficial em congressos e hoje é uma área de pesquisa séria no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E essa frase, inspirada no William James, mostra direitinho como ele pensava. Para ele, o que menos importava era se a experiência religiosa vinha do cérebro ou de algo divino. A pergunta dele era outra, era bem prática. Qual o efeito disso na vida da pessoa? Trouxe mais calma? Deu um sentido para a vida? Mudou alguma coisa para melhor? Era isso que ele achava que a psicologia tinha que investigar. Bom, isso leva a gente direto para a nossa terceira parte, porque, claro, estudar a religião com o olhar da ciência não é nada fácil. Existem uns desafios bem grandes no meio do caminho. A pergunta que fica no ar é meio essa. Como é que se usa o método científico que gosta de objetividade, de números, para estudar uma coisa tão pessoal, tão simbólica e tão subjetiva como a fé? Um estudioso chamado W.H. Clarke apontou 3 perrengues principais. O primeiro é a complexidade da coisa toda. A experiência religiosa é cheia de símbolos, não é algo que se mede com uma régua. O segundo desafio é a formação de quem pesquisa. Muitos vêm de um ambiente religioso e precisam aprender a ter aquele distanciamento, aquele rigor da ciência. E, por fim, tem uma resistência da própria cultura, aquela ideia de que a ciência, ao analisar o sagrado, estaria contaminando algo puro. E qual é a saída para superar esses desafios? A resposta é bem inteligente: o diálogo. A psicologia da religião não trabalha sozinha, ela é super interdisciplinar. Ela conversa com a sociologia, com a neuropsicologia, com a filosofia e até com a teologia. Tudo isso para conseguir montar um quebra-cabeça mais completo e entender melhor esse fenômeno. Agora vamos para a quarta parte, para ver a aplicação prática disso tudo. Afinal, qual é o impacto da religião na saúde mental? As pesquisas mostram, de forma bem consistente, que a religiosidade muitas vezes funciona como um recurso de enfrentamento muito forte. Na linguagem técnica, o pessoal da área chama de coping. Quer um exemplo? A pandemia de Covid-19. Para muita gente, a fé e a espiritualidade foram um pilar fundamental para aguentar o tranco, para lidar com todo aquele estresse e aquela incerteza. Só que a história não é tão simples. Tem 2 lados. A religião pode ser uma faca de 2 gumes para a saúde mental. Por um lado, pode ser uma fonte incrível de bem-estar. Dá apoio social, um senso de propósito, esperança, ajuda a pessoa a ser mais resiliente.
Mas, por outro lado, a mesma religião pode virar uma fonte de mal-estar. Pode gerar uma culpa que paralisa, muita ansiedade, conflitos internos e até a sensação de que se está sendo punido o tempo todo. E para fechar, vamos para a nossa última parte. Como é que esse campo da psicologia se desenrola aqui na nossa realidade brasileira? Olha, isso não é coisa só de gringo, não. A psicologia da religião é bem forte e organizada aqui no Brasil. A gente tem grupos de trabalho, laboratórios de pesquisa em universidades de ponta como a USP e a PUC, e até associações nacionais, como a AMPP, que juntam pesquisadores do país inteiro. E o que essa galera estuda por aqui? As pesquisas são a cara do Brasil. Tem gente estudando como o cérebro funciona na hora de escolher uma religião, o papel da fé para quem está enfrentando uma doença, como se forma a identidade religiosa do brasileiro e até coisas bem nossas como o sincretismo ou como é ser ateu por aqui. E essa citação do Pargament, que é um pesquisador super importante na área, resume bem a importância prática de tudo isso. Basicamente, o que ele diz é: qualquer tentativa de entender um paciente que ignora a dimensão religiosa ou espiritual da vida dele vai ser incompleta. Para muitos psicólogos e psiquiatras hoje, olhar para isso é fundamental. E a gente termina com uma provocação para pensar. A religião, goste-se ou não, é uma parte central da experiência humana, para bilhões de pessoas. Então a pergunta que fica é: o que a ciência, que quer tanto nos entender por completo, tem a ganhar ao levar esse fenômeno a sério de verdade? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.